Hoje vemos ruínas, mas durante séculos este lugar foi uma cidade viva. Conímbriga não desapareceu, apenas adormeceu sob a terra. Antes de Conímbriga ter nome, antes de Roma chegar, havia apenas pedra, água, floresta e nevoeiro. A natureza já tinha escolhido este lugar. Os homens viriam depois. Depois da pedra, da água e do nevoeiro, vieram as primeiras casas, os primeiros caminhos, os primeiros nomes. Este era o mundo dos Coni, um castro entre rios, uma comunidade antes de Roma. Então, no horizonte surgiram os estandartes de Roma. A chegada não foi apenas militar, foi o início de uma transformação profunda. O castro dos Coni começava a tornar-se Conímbriga romana. Roma não conquistava apenas com espadas. Conquistava com estradas, leis e água. De Alcabidec a Conímbriga, a engenharia transformou a paisagem e preparou a cidade para o seu esplendor. Depois da água chegar à cidade, Conímbriga começou a viver como Roma. Nas termas, o corpo lavava-se, mas era a sociedade que se encontrava. Entre vapor, pedra e conversa, a cidade revelava o seu novo rosto, urbano, organizado e romano. No coração de Conímbriga, Roma ganhou forma. O fórum era mais do que uma praça, era o palco da vida pública. Aqui decidia-se, negociava-se, rezava-se. E cada coluna lembrava aos habitantes que faziam parte de algo maior, o mundo romano. Mas o esplendor de Conímbriga não estava apenas nas praças públicas. Estava também nas casas da elite. Na casa dos repuxos, a água corria entre mosaicos, jardins interiores e colunas. Era uma demonstração de riqueza, de gosto e de poder. Nestas casas, o poder era vivido em silêncio. Não precisava de muralhas, nem de exércitos, nem de multidões. Bastavam mosaicos no chão, colunas à volta do pátio, criados a circular e convidados a ouvir. A casa de Cantaber mostrava quem mandava em Conímbriga. E no alto da praça, o templo recordava o que Roma era. Não apenas um exército, não apenas uma cidade, mas uma forma inteira de viver. Água, leis, comércio, família, culto e memória. Em Conímbriga, Roma tinha deixado de ser uma presença estrangeira. Tinha-se tornado cotidiano. A vida romana não era feita apenas de leis, termas e comércio. Havia também espetáculo. Nos jogos, a cidade reunia-se, torcia, comentava e esquecia por momentos as tensões do mundo lá fora. Com o tempo, a confiança começou a dar lugar à defesa. Conímbriga ergueu muralhas não para mostrar grandeza, mas para proteger o que ainda podia ser protegido. A cidade romana começava a fechar-se. Mas nenhum apogeu dura para sempre. No século III, o Império Romano entrou numa crise profunda. Imperadores sucediam-se, fronteiras tremiam, e a insegurança chegou também às províncias. Conímbriga sentiu essa mudança. A resposta foi construir, depressa, com o que havia. Pedras de edifícios antigos foram reaproveitadas nas defesas. A cidade começou a sacrificar parte do seu passado para tentar proteger o seu futuro. Vista do céu, Conímbriga já não era apenas uma cidade de esplendor. Era uma cidade a escolher o que podia salvar. A muralha protegia uma parte, mas deixava outra para trás. Quando uma cidade começa a fechar-se, também começa a mudar de destino. A crise não chegou de uma só vez. Primeiro, mudou o horizonte. A cidade continuava de pé. As ruas ainda tinham vida,
mas a confiança começava a desaparecer. Conímbriga ainda era romana, mas o mundo romano já tremia à sua volta. No século V, os suevos chegaram à Espanha. Não eram monstros de lenda. Eram homens em movimento à procura de poder, terra e sobrevivência. Em 465, Conímbriga viu a ameaça aproximar-se das suas muralhas. A queda de Conímbriga não foi um relâmpago. Foi um esvaziar lento. Ruas antes cheias ficaram silenciosas. Casas perderam habitantes. Edifícios públicos deixaram de ter função. A cidade não acabou num instante. Foi-se retirando da história. O poder de Roma foi recuando. Não desapareceu de um momento para o outro, mas deixou de proteger, de organizar, de garantir o futuro. Para quem ficou, o fim do domínio romano não foi uma data. Foi uma sensação. Alguns ficaram, muitos partiram. Os caminhos levaram sobreviventes para outros lugares, para novas formas de vida, para uma outra cidade que cresceria a norte. Conímbriga não morreu nesse dia. Começou a adormecer. Depois da crise, veio o silêncio. As pedras continuaram no mesmo lugar. As ruas ainda existiam. As colunas ainda marcavam o horizonte. Mas a cidade já não respirava como antes. A natureza regressou devagar. Não apagou Conímbriga. Cobriu-a. Entrou pelas ruas, subiu pelas paredes, passou entre as pedras e fez da antiga cidade parte da paisagem. Com o passar dos séculos, o nome perdeu força. Para muitos, já não era uma cidade romana. Era um caminho antigo, um muro estranho, uma pedra reaproveitada. Um campo onde a história dormia sem ser chamada pelo nome. E a vida continuou. Não como cidade, não como o império, mas como campo. Pastores passaram entre pedras romanas sem saberem talvez que caminhavam sobre uma das grandes memórias antigas de Portugal. Mas a terra não destruiu tudo. Também protegeu. Sob ervas, raízes e silêncio, os mosaicos guardaram cor, forma e memória. A cidade esquecida ainda tinha tesouros escondidos. E então, séculos depois, alguém voltou a escutar as pedras. A terra abriu-se. Os mosaicos apareceram. E Conímbriga deixou de ser apenas campo, ruína e memória dispersa. A cidade começava a regressar. Redescobrir Conímbriga não foi apenas encontrar ruínas. Foi estudar, desenhar, limpar, medir e compreender. Cada mosaico revelado, cada pedra registada, cada fragmento preservado ajudou a devolver à cidade a forma que o tempo tinha escondido. Hoje, quem visita Conímbriga não encontra apenas pedras. Encontra ruas antigas, casas abertas ao céu, mosaicos que resistiram e uma paisagem que ainda guarda a memória da cidade. Caminhar aqui é atravessar séculos em silêncio. Vista do céu, Conímbriga volta a ganhar forma. Não como cidade viva, mas como desenho antigo sobre a terra. Muros baixos, caminhos, casas, pátios, colunas e vestígios de uma vida que um dia ocupou este planalto. Há lugares onde o passado não desaparece. Fica na pedra, na sombra das colunas, nos desenhos do chão, na forma como a luz toca aquilo que resistiu. Conímbriga permanece porque ainda nos obriga a olhar. Conímbriga atravessou nomes, povos, impérios, silêncios e redescobertas. Foi Castro,
Foi cidade romana, foi ruína, foi campo, foi memória escondida. E hoje continua aqui. Não como era, mas como testemunho de tudo o que o tempo não conseguiu apagar. A cidade não morreu. Adormeceu. Não se esqueçam de subscrever o canal do Litos.